programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na TV Mar, trazendo o nosso programa Medicina em Destaque, trazendo convidados muito mais do que especiais, trazendo aqueles que fazem da saúde humana um hino sagrado em defesa da mesma. Trazemos estes convidados que têm feito um trabalho de destaque em prol da medicina e outras atividades similares. O Dr. José Roberto Nolasco é o nosso convidado de hoje, cardiologista, e que nos dá a honra de estar aqui conosco no programa de hoje, Medicina em Destaque. Dr. Nolasco, mais uma vez, muito obrigado. Eu digo mais uma vez, até porque esses contatos, essa entrevista estava marcada para a semana, mas aqui o nosso contato está sólido e lhe recebemos de braços abertos. Obrigado, Gerson. Estou muito encantado. Eu não conhecia aqui você, os seus colaboradores, de uma atenção muito especial, profissionalismo. Parabéns. Estou aqui à sua disposição. Vamos conhecer o telespectador, às vezes o cardiologista, o pneumologista, o endocrinologista, conhece muito o especialista, mas conhecer a pessoa humana é a primeira vez que nós vamos assim falar um pouco mais no Dr. José Roberto Nolasco. Alagoano? Alagoano de Marechal Deodoro. Aqui pertinho. A família, uma prole de quantos? Você é qual? Na verdade, somos 3 irmãos. Eu sou o mais novo, tenho mais 2 irmãs. E nós tivemos um início muito conturbado, porque o meu pai foi prefeito em Marechal Deodoro em 1951. Sei. E faleceu no primeiro ano da sua gestão. Ele teve um câncer muito agressivo e terminou falecendo aos 38 anos. Então, a minha mãe, Ercília, não foi fácil criar 3 filhos e como viúva, mas, enfim, teve muito sucesso. Mas veio a falecer a minha mãe aos 52 anos. Ela tinha uma atividade além de... Não, só doméstica mesmo. Só doméstica. Só doméstica, só do lar. E aí dos irmãos, todos migraram para a área de saúde ou só você? Dos irmãos não, todos, só eu que fui para a área de saúde. E por que essa afinidade com a área de saúde? Algum profissional na verdade, lá de Marechal? Foram momentos que vão ocorrendo e que termina você se identificando com isso. E, na verdade, o que é que ocorre? Eu fiz o colégio, o primário em Marechal Deodoro, no grupo escolar Tavares Bastos, em Marechal Deodoro. E depois minha mãe era muito religiosa e tal, e com o padre de Marechal Deodoro, o padre Osman, da época, terminaram me estimulando a ver se eu não queria ir para o seminário. Sei. Minha mãe, o sonho dela era que eu pudesse ser padre. O fato dela ser muito religiosa, ser muito, vamos dizer assim, chegada à igreja lá em Marechal Deodoro. E eu fui conhecer o seminário e terminei naquela idade gostando do ambiente, que era um ambiente bastante dinâmico, tinha muito futebol, muita brincadeira, e era uma forma de estudar que todo mundo falava muito bom. Embora eu não tivesse essa predisposição para o seminário, para ser padre, porque a idade era muito precoce, mas de qualquer maneira eu me entusiasmei e fui para o seminário. Aí quanto tempo? Passei 3 anos. 3 anos. Chegou a ver toda a filosofia? Isso, então. Então, o seminário ensinou uma coisa que eu devo até hoje, que foi a disciplina. Maravilha. É uma coisa que é fantástica e que eu digo para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de dizer que hoje eu sou muito disciplinado, porque aprendi no seminário o processo de disciplina. Disciplina Sim. para estudar, disciplina para o lazer, para ir jogar o futebol. E para a oração. Para a reza, exatamente. Então, a disciplina, a gente fazia o que a gente chamava de banca. Banca é o seguinte, você tem 3 horas que não pode sair. Só pode sair se for para ir ao banheiro, uma emergência e tal, e depois você volta para estudar.
Então, você fica definitivamente bem integrado no processo. Então, a disciplina é uma coisa importantíssima na vida. Então, hoje eu devo muito ao seminário, a disciplina que tive, e com isso eu fui conquistando, vamos dizer assim, com a disciplina, lógico, com o estudo e determinação, as etapas da vida. Então, quando eu estava no 3º ano de seminário, eu vi que realmente não tinha muito vocação para ser padre mesmo. Sim. Aí eu fui para o Marista, que era em frente ao seminário, que é ainda hoje, e fiz o outro ano no Marista. E logo depois terminei indo para Recife, para concluir como é que se chama? Segundo grau, né? Segundo grau em Recife, é. Aí em Recife, no Marista, e lá terminei estudei, fiz vestibular, na ocasião fiz vestibular em Maceió, em Recife, aí passei aqui e lá. Mas como eu já estava em Recife, eu fiz a opção de ficar lá. Lá foi na Federal também? Na UPE, que é a Universidade de Pernambuco. É a Faculdade de Ciências Médicas. Como se fosse a Uncisaldo aqui, né? Como se fosse a Uncisaldo lá. E o chamado para a medicina foi... Aí resultado que... Bom, aí na ocasião... a gente começa a identificar pessoas, na época do científico, que estimulam, vê as opções, e terminei me entusiasmando pela medicina e consegui ingressar na faculdade e pronto. E aí foi um caminho um pouquinho mais distante em termos de tempo, né? Porque vocês são 6 anos, né? E o plus para cardiologia? Pronto, aí eu pus para cardiologia, que quando eu estava em Recife, no 5º, no 6º ano, aí a gente termina fazendo estágios em várias coisas. E o Hospital Oswaldo Cruz, de Pernambuco, tinha um grande destaque na área de cardiologia. Sim. Aí eu comecei a me entusiasmar pela cardiologia. E esse entusiasmo pela cardiologia, aí eu terminei fazendo concurso para o Instituto Dante Pazanese Cardiologia em São Paulo, que era referência, ainda hoje é referência no Brasil, na área de cardiologia. Aí eu fiz o concurso para o Dante Pazanese e fui aprovado e fui para São Paulo. Sim. E em São Paulo, fiquei no Dante Pazanese 3 anos. 3 anos no Dante Pazanese, fiz a parte clínica. E quando foi o último ano, foram 3 anos, 2 anos de cardiologia geral. E quando foi no 3º ano, eu fiz a subespecialidade, quando incluí a parte de ergometria, que é a parte de cardiologia do exercício, com exames de diagnóstico, e da parte de reabilitação cardíaca também. E foi nesse 3º ano da residência que eu comecei a pegar um entusiasmo pela parte da cardiologia nuclear. Isso. Nessa época você fez o estudo lá? Já o 3º ano, a gente fazia muitos exames de teste ergométrico, teste da esteira, associado à imagem, que se chama cintilografia. E a chefe do setor de medicina nuclear, que é a dona Annelise Fon, Annelise Tom, ela é extremamente entusiasmada e tal com o procedimento, e terminou que foi um ano inteiro de fazer exames de ergometria associado também a exames de imagem. Sei. Aí depois que terminou a residência... Bateu a saudade das Alagoas? Aí eu tive 2 oportunidades, era de ficar em São Paulo ou de vir para Alagoas. Na ocasião eu conheci a minha atual esposa, que na ocasião ela era assistente social do Dante Pazanese, que é o instituto que eu estava exatamente fazendo residência. Aí, teu coração pesou para ficar lá. Aí resultado, a princípio tinha tudo para ficar lá. Sei. Porque a família toda dela, de lá, de São Paulo e tal. Mas eu não sentia muito interesse em ficar em São Paulo. Uma cidade muito grande, uma cidade muito boa, mas eu terminei falando com a minha esposa, e até então a minha futura esposa, eu não tinha interesse em ficar em São Paulo.
Ela só fez uma pergunta. Maceió tem praia? Isso aí é resultado que eu trouxe para Maceió, para ela conhecer. Sim. Olha, esse é o lugar que você vai ficar. Se você... Mas ela se encantou por aqui, é resultado que nós casamos e viemos para Maceió. Pronto, aí o começo aí vem uma outra, o começo da história, que é uma história extremamente interessante, essa nova fase já de retorno a Maceió. É porque em serviço ou em termos de família? Mais no sentido de serviço, porque a minha família só éramos eu e as minhas duas irmãs, e nós tínhamos e temos uma excelente relação, mas do ponto de vista profissional foi o que mais pesou para eu vir para Maceió, para tentar, vamos dizer assim, criar novas oportunidades na minha área específica. Aí foi quando, na ocasião, tudo na vida também tem um momento. Você não precisa ser só competente, você precisa ter também o momento em que as coisas ocorrem. Sim. Na ocasião, aí eu comecei a trabalhar no pronto-socorro, na UTI do pronto-socorro, e com isso, mas a UTI do pronto-socorro é a UTI geral. Aí fiquei trabalhando na UTI do pronto-socorro. Aí, resultado, o Vanderlei, que estava iniciando o serviço de cardiologia da Santa Casa, em 1980, ele me chamou para, se eu tenho interesse em ir para compor com a equipe dele, que era o Vanderlei, o Cid, o Daniel, o Gilvan Dourado. Esse é o grupo principal que tínhamos chegado. Mas aí ele perguntou se eu tinha interesse em montar o serviço de ergometria lá, não sei o que e tal, e resultado que eu iniciei o serviço de ergometria na Santa Casa, que ainda não tinha, e depois fui me envolvendo com o grupo dos colegas lá e terminei assumindo também, criando a emergência cardíaca da Santa Casa e a unidade coronariana, junto com demais colegas, mas eu passei a ser o coordenador. E com isso a gente começou a desenvolver um trabalho extremamente interessante na Santa Casa, em parceria com os colegas, o Mário, o Cid e vários colegas lá da Santa Casa. E nesse casamento acontecido, a cardiologia e a cardiologia nuclear, né? Como é que nasceu? Pois é, interessante é que nesta ocasião na Santa Casa, o serviço de medicina nuclear estava funcionando muito bem, e o serviço de medicina nuclear era composto pelo João Bruno, pelo Luiz Alberto Rocha, pelo Francisco Chagas e pela Isolda Mafra. Aí, resultado que, com o entusiasmo pela cardiologia nuclear, que eu já estava fazendo em São Paulo, terminei convencendo os colegas da medicina nuclear a gente começar a fazer isso. Sim. Aí começamos a fazer cintilografia do miocárdio, inicialmente com tálio, que é uma substância que dava muito trabalho, porque ela vinha de São Paulo e tem um período de sobrevida. Você tem que utilizar, vamos dizer assim, nas próximas 6 horas, digamos assim. Sim. E aí você marcava os exames com o paciente e, resultado, o avião não vinha, ou não sei o que, o material retardava, e aí era um grande problema a utilização do tálio. E aí foi quando, logo posteriormente, São Paulo começou a disponibilizar um outro marcador, que é o MIB, e esse aí a gente tem condições de ter um tempo de espera muito maior. Uhum. Aí, com isso, a gente começou a fazer cintilografias com mais tranquilidade. Só para o telespectador, quais assim as principais indicações do exame complementar dentro da medicina nuclear? Perfeito. A medicina nuclear, esses exames de cintilografia são extremamente importantes para fazer o que a gente chama de estudo funcional do coração. O que é que ocorre? Um teste ergométrico, ele pode ter uma alteração, e aquela alteração ser por uma obstrução nas coronárias. E uma obstrução na coronária, ela pode levar a um infarto. Então, por isso que todos os procedimentos que você puder para evitar que o indivíduo venha a ter o infarto, são procedimentos extremamente importantes e indispensáveis. Então, o que é que ocorre? A cintilografia do miocárdio, quando um teste tem uma alteração que é discreta ou que você não tem certeza que aquela alteração é verdadeiramente decorrente da entupimento das coronárias, aí você faz um estudo de cintilografia.
o que é que faz? Faz um teste de esforço e quando o indivíduo está bem cansado no teste de esforço, você faz a injeção do radiofármaco e o coração capta. Depois que termina o exame, aí você leva o paciente para a gama-câmara para fazer as fotos do coração. Olha aí. E se houver alguma dificuldade de irrigação em alguma área do coração, as imagens mostram que existe o tal da isquemia, que é irrigação insuficiente para aquela área do coração. Aí você já dá o diagnóstico que tem entupimento parcial das coronárias. Sim. Aí o paciente vai posteriormente para um cateterismo para identificar a quantificação daquela obstrução e, ao mesmo tempo, tentar fazer o tratamento, seja com angioplastia, dilatar aquela coronária, ou quando a situação é muito mais complicada, ir até para uma cirurgia, para fazer cirurgias de revascularização, de ponte de safena, mamária. Então, os exames de cintilografia são extremamente úteis nesse processo de diagnóstico. E aí foi tão entusiasmante a ideia que chegou a migrar junto com alguns colegas para a diagnose, não é isso? Pois é. Então, na verdade, isso termina sendo a nossa parceria lá na Santa Casa com o pessoal da medicina nuclear ficou forte. E aí, resultado que resolvemos, dentro de um acordo entre nós quatro, eu, doutor Luiz Alberto, doutor João Bruno e doutor Francisco, a gente fazer uma unidade de saúde fora de hospital, Sim. que não tinha na ocasião. Aí resolvemos fazer densitometria óssea fora do hospital, e o João Bruno já tinha uma boa experiência, e também a parte de medicina nuclear fora do hospital. Aí foi quando nós criamos a primeira unidade da diagnose no Farol. Sim. Foi em 1993. Aí só fazíamos exatamente isso, densitometria óssea, que é o exame para avaliar a densidade óssea, que quando a estrutura óssea está fragilizada pode levar a fraturas. Então, o densitômetro identifica se tem essa osteopenia, osteoporose e tal, e os exames de medicina nuclear, tanto da parte geral como a parte de coração. Aí montamos a primeira unidade da diagnose no Farol. Hoje a diagnose já tem quantas unidades? Hoje são 4 unidades. Aí, posteriormente, 5 anos depois, aí nós criamos a unidade da Ponta Verde, na Mário de Guzmão, a primeira unidade, a segunda unidade, aliás. Depois, em 2012, nós fomos para o Harmony, criamos a unidade do Harmony. Sim. Né? Na ocasião, também, nós já tínhamos instalado a unidade de medicina nuclear no Hospital do Açúcar. Então, ficamos com essas 4 unidades. Aí, posteriormente, nós começamos a construir a nossa unidade sede na própria Mário de Guzmão, ali ao lado do pavilhão do artesanato, que é aquela estrutura bastante expressiva em termos de opções de exames. Então, aquela unidade ficou concluída em 1915, 6 anos que nós estamos na unidade, aquela unidade dali da Praça Lions. Mas o que é que ocorre também? O importante é a gente fazer referência que a diagnose também foi pioneira na área de ressonância. Aí nós colocamos a primeira ressonância em 2005, lá na unidade da Ponta Verde, na primeira unidade, e com isso nós fomos, vamos dizer, diversificando em termos de opções de diagnóstico. Aí fazendo a parte de ressonância, tomografia, medicina nuclear, a parte de ultrassonografia, com várias subespecialidades de ultrassonografia. Então, resultado que todas as unidades começaram a diversificar as opções de exames, tanto no Farol, como na Ponta Verde, como no Harmony. Agora, só o Hospital do Açúcar que a gente fazia só medicina nuclear. Medicina nuclear. E, posteriormente, quando foi em 2019, nós implantamos a unidade de medicina nuclear do Hospital do Coração.
Então já estamos há 2 anos com o Hospital do Coração, onde nós fazemos medicina nuclear, todas as especialidades em medicina nuclear. É louvável e admirável essa sua conduta de empreendedor. Isso causa admiração de muitas pessoas, mas nada do que tão especial do que a admiração de um amigo. Tem um amigo aqui que quer lhe dizer algumas palavras. Isso. É com grande alegria que eu falo do meu amigo Dr. José Roberto Nolasco. Amigo de 40 anos, meu professor, meu conselheiro, né? Excelente médico, né? Principalmente na área de cardiologia. Muito ético, dedicado a seus pacientes, excelente amigo. Como gestor, é um professor. Ele fez da diagnose uma referência aqui no estado. É aquele amigo de sempre, é aquele amigo que te aconselha, é aquele amigo leal. Eu sou muito orgulhoso em ser seu amigo Nolasco. E vamos continuar junto, amigo e irmão, para sempre. Olha aí. Realmente o Miguel é um irmão, nós nos conhecemos há muitos anos e essa amizade é muito forte, tanto do ponto de vista minha amizade com o Miguel, como também a minha esposa com a esposa do Miguel. É uma família, nós somos extremamente muito integrados e a gente tem uma parceria fantástica. E o Miguel, você já sabe, é um empreendedor de primeira linha. Isso. O elogio é retrógrado para ele. Ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito empreendedora, extremamente arrojado, enfim. E nessa linha de amigos tem também umas fotos aqui, que é de uma família, né, da Academia Lagoana de Medicina. Vamos ver se nós conseguimos. Olha aí. Pois é. Foi no dia da posse? Esse foi o dia da posse. Grande orador. Ali, doutor Milton N. François. A família. Aí a família com genros. E aí. Olha aí. Você presente aí. E aí o Padre Henrique. O Padre Manuel Henrique também está presente ali, junto com ele. E aí são os meus sócios da diagnose. Essa é um casamento que até hoje deu certo. São 28 anos de parceria, os 4. Somos igualmente, como é que chama? 4 partes iguais na sociedade e uma parceria muito boa. 4. E esses aí são os meus netos. Olha. Perfeito. Família. Pois é, a família é uma das coisas importantes na vida da gente e é uma coisa que eu tenho o maior orgulho de ter uma família extremamente bem consolidada. Tem uma pessoa que quer deixar um recado aqui para você também. Deixa eu ver se você conhece essa jovem. Bom dia. Nesta oportunidade que estão me oferecendo, eu tenho o prazer de poder falar um pouco da minha vida, né, com o Roberto Nolasco, um grande profissional, e é esse lado que eu gostaria de enfocar. Constituímos uma família muito unida, grande hoje e carinhosa, e temos o orgulho de tê-lo como o chefe dessa família, aquele que conseguiu muito sucesso profissional, com muito trabalho, com muita dignidade, com muito empenho, e para nós, a família, em certa parte, houve o ônus, né, desse trabalho tão dedicado, em tantos lugares que ele sempre se dedicou. Mas nós temos assim muito orgulho e temos assim minhas filhas, meus genros, todos têm como referência como um profissional competente, um profissional digno e
dedicado à medicina, à cardiologia em especial. Olha aí. Obrigado. Quanto tempo tem casado, professor? 41. É bonito ouvir isso, né? A minha esposa é uma pessoa fantástica. Essa também foi muito, além de ser uma mãe de primeira linha, soube conduzir essa família de uma forma brilhante, e ela sempre foi muito, muito competente do ponto de vista profissional. Ela é assistente social, ela sempre foi destaque na área da profissão dela de assistente social, foi da Universidade Federal do Estado, chegou até a ser, por um período, secretária na área de assistente social, secretária de saúde na área de assistente social, mas por pouco tempo. Mas é uma pessoa extremamente competente, tanto profissionalmente como mãe e como esposa. Só tenho orgulho, é uma coisa fantástica ter uma família e com uma esposa como é a Cristina. Obrigado, Cristina. Como seminarista, como profissional de destaque, como pai de família, essa relação com Deus nessa montagem, em arquitetar tudo isso? Na verdade é o seguinte, como eu falei, o seminário me ensinou muita coisa boa, inclusive me ensinou a ser um religioso extremamente, vamos dizer assim, ciente de suas responsabilidades. Eu não sou, vamos dizer, frequentemente assíduo de ir à igreja. Eu até brinco com os meus colegas. Olha, quando eu era seminarista, eu ia à igreja 2, 3 vezes por dia. Então, eu tenho crédito aí por um bom tempo ainda. Bom tempo. Sim, mas uma coisa que eu aprendi no seminário, e que aprendi com a religião católica, como as outras religiões também, eu sou católico, é que você fazer o bem, você ser uma pessoa humanitária, você estar sempre presente na necessidade dos outros, isso faz você uma pessoa muito especial. Professor Nolasco, muito obrigado por sua participação no nosso programa, lhe agradecemos bastante. Vai ficar o espaço aqui para voltarmos a falar mais uma vez só sobre o empreendimento lá da Diagnose, e eu e todo esse telespectador lhe agradece por a sua vinda aqui. Você, telespectador, fique aí, porque nós vamos ter um segundo bloco e nós voltamos daqui a pouco com a fisioterapeuta Larissa Tuani. Nosso muito obrigado, professor Nolasco, e até a próxima. Obrigado, Gerson. Eu que agradeço a você e a toda a sua equipe. Sua equipe é fantástica. Parabéns. Muito obrigado. Em alguns segundos você mata a sua sede. Em poucos segundos você manda uma mensagem para quem ama, mas em poucos segundos você pode salvar vidas. Use o seu poder para fazer a diferença, ajudando a salvar inúmeras crianças com câncer e adultos com leucemia. Em poucos cliques, você garante um tratamento digno para os que mais precisam. Acesse apala.colabore.org e faça sua doação. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Agora você pode fazer uma nova escolha para guardar suas memórias mais importantes. O Eco Memorial é um cemitério vertical moderno, sustentável e ecológico. Um lugar onde suas melhores lembranças ficarão guardadas em meio à natureza e a 15 minutos do centro de Maceió. O que há de mais avançado em sustentabilidade e tecnologia ecológica para cemitérios e toda a dignidade que seu ente querido merece. Eco Memorial, sua decisão natural. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança.
Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Estamos de volta no segundo bloco aqui com o programa Medicina em Destaque. Nós estamos trazendo aqui um profissional de saúde que se destaca também pela sua dedicação, pelo seu zelo, pelo amor àquilo que faz, né? Pela atividade que escolheu para exercer em sua vida. A fisioterapeuta Larissa Tuana é a nossa convidada aqui, Muito obrigado por estar aqui conosco. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho, né? Já que a fisioterapia hoje está crescendo muito. Então, queria agradecer ao senhor por nos chamar aqui. Ah, que bom. Você é de Maceió? Sim, sou de Maceió, alagoana, né? Isso. Sou formada há 11 anos pela Estácio, né? Antigamente era EFAL, quando eu entrei, virou Estácio. E desde então estou nessa caminhada da dermatofuncional, que é uma área que a fisioterapia abrange. Isso. O que ele chamou para a fisioterapia, assim? De onde veio essa ideia? Então, eu tentei 2 vezes medicina. Sei. Porque realmente a área de saúde sempre me chamou a atenção por gostar muito de cuidar. Eu sempre tive isso em mim desde pequena. Então, tentei 2 vezes medicina, não consegui. Tentei fisioterapia e passei. Entrei mesmo meio sem saber o que era, mas quando eu fui conhecendo, eu vi que era uma área que ela abraça muito. A gente abraça muito o paciente, então a gente cuida. E eu me encontrei nisso, né? Então, entrei em 2006, saí em 2012, sempre estive trabalhando, cuidando dos meus pacientes. Já trabalhei em traumato, mas a minha vivência mesmo é dermatofuncional, que é a parte da estética. São muitas áreas, né? A fisioterapia, ela abrange muitas áreas. Ela abrange reabilitação cardiopulmonar, ela abrange traumato, que são pacientes ortopédicos, né? Ela abrange a parte de estética, UTI, hospitalar. Então, é uma área que é um leque. Você pode trabalhar em várias situações. Você já passou por que caminhos? Porque, na verdade, quando se forma, tem que se formar de forma eclética, visitar todas as áreas. Não, a primeira parte que me chamou mesmo para o campo de trabalho foi a estética, né? Que foi a parte mais rápida, que como é uma área que está abrangendo muito a parte da estética hoje em dia, então você consegue entrar mais rápido, né? Porém, minha vontade sempre foi hospitalar, mas eu consegui entrar. Mas já passei pela dermato, nunca deixei, né? Mas já fui para traumato também, que é uma parte que a gente trabalha muito, é recuperação. Sei. Então, já passei por essa área também. Tenho pós em UTI, mas a UTI ainda não consegui chegar. Hoje, a parte assim, que você se dedica mais é a parte de estética e principalmente as questões de drenagem. Sim, aí hoje eu trabalho com um cirurgião plástico, né, que é o Dr. Felipe Mendonça. Estou com ele há uns 3 anos já, com uma parceria, graças a Deus, que a gente deu certo. E trabalho justamente com os pós-operatórios dele, né? Já trabalhei com vários, mas hoje em dia estou na clínica junto com ele. Então, trabalho com a parte de pós-operatório. E qual a importância da fisioterapia nesse pós-operatório de cirurgia? Justamente isso. Hoje em dia, a estética ela abrange muitas profissões, né? Então, abrange biomedicina, abrange a parte de esteticista em si. Porém, a fisioterapia ela tem uma parte muito importante que é também na parte postural do paciente. Então, uma paciente que faz uma abdominoplastia, ela fica muito encurvada, então a gente tem que trabalhar essa parte da respiração. Então, ela engloba mais coisas num paciente.
Se tiver uma intercorrência de uma cirurgia abrir, a gente tem que saber tratar aquela cirurgia, não é só drenagem. Hoje em dia o pessoal acha que é só a drenagem, né? Então não é, a gente termina englobando isso tudo. A abertura de cirurgia, postura, ensinar o paciente a tomar banho, N fatores. Isso também é passado para a família, porque muitas vezes... Como eles estão em casa, né? Eles estão em casa, né? Justamente. Então, a gente sempre... Mas eles sempre vão acompanhados. Sempre tem um ajudante, que é o marido, a tia ou a mãe, e a gente sempre ensina na sala mesmo a trocar a cinta. É todo um processo mesmo, sabe? Sim, você trouxe aqui umas fotos que servem para nortear esses conhecimentos. Deixa eu ver aqui... É isso aí, né? Então, aí é uma foto para a gente... O que é a cirurgia plástica, né? Hoje em dia, o Brasil é o primeiro lugar em cirurgia plástica. Então, a mulher brasileira, ela está procurando a perfeição. Não só mulheres, mas homens também. Homens também, justamente. Então, naquela foto, ela tem mostrando algumas cirurgias que são feitas, né? É a blefaroplastia, que é no olho, a abdominoplastia, a lipoaspiração. Então, são algumas 10 cirurgias mais procuradas. A lipoaspiração é a mais procurada. Essas linhas norteadoras da abdominoplastia servem também para, não só para a incisão lá do médico, mas também para a fisioterapia. Isso. Aí, no caso, a abdominoplastia ela é a mais feita durante essa ida aí da cirurgia plástica. Porque ela é uma incisão que ela retira a pele. Certo. Então, assim, a maioria das pacientes reclama de flacidez. E tem flacidez que não sai em academia. Você pode malhar, a maioria já vem de academias que já tentaram fazer e não sai. Então, o excesso de pele só é retirado com incisão. Então, a gente entra também nessa parte com laser para poder afinar a cirurgia, evitar queloides. E a drenagem precoce, né, que hoje em dia a gente pede para fazer geralmente um dia depois da cirurgia. Porque quanto mais a gente tirar esse líquido, menos chance de abrir uma cirurgia. Certo. Ela não fica tão inchada, distendida, então o risco é bem menor. Certo? E aí o paciente já percebe a diferença, Já né? na primeira sessão, ela já sai dizendo que é outra coisa. Quantas sessões são necessárias? Depende da cirurgia. Então, a abdominoplastia, geralmente, são umas 20 sessões, no mínimo. Os planos de saúde cobrem tudo isso? Não. Não? Porque o pós-operatório ainda entra como estética. Sei. Então, assim, plano de saúde, ele não consegue acompanhar, ele não vê como fisioterapia, sabe? Então, ainda está um processo, já tem um processo em CREFITO, tudo, para poder a gente englobar isso, sabe? Vê se tem mais fotos aí, José. Então, a drenagem no pós-operatório, né? A importância da drenagem é justamente essa, que é para ajudar o paciente a voltar à rotina mais rápido. Então, após uma cirurgia, a gente sabe que o inchaço é normal, né? A gente sabe que a paciente fica muito inchada devido ao edema, que é uma cirurgia muito grande, geralmente, né? Então, quanto mais rápido ela começar a drenagem tira todas aquelas toxinas do corpo, ela diminui as inflamações, então ela volta à rotina mais rápido. Sei. Tem outra foto? Tem. Aí são alguns, eu mostrei que a gente não pode só fazer drenagem. Certo. Antigamente, a cirurgia plástica, o pós-operatório, só se baseava em drenagem linfática. Mas hoje em dia, temos N aparelhos que podemos aliar a essa cirurgia, que é ultrassom, que ela evita fibrose. Então, a gente deixa o paciente mais com a cirurgia mais lisa, não fica com tantas sequelas. Temos radiofrequência, que estimula o colágeno, já são para outras fases. Cada fase nós temos um aparelho. Que bom. Tem mais? Pronto, a questão da fisioterapia na postura. Na postura. Entendeu? A paciente chega muito encurvada, então a gente tenta amenizar as dores nas costas. Elas reclamam muito de dor nas costas por dormir de frente, né? Então, a gente ajuda muito elas nesse processo. Sim. Vai ter mais uma foto. E aí, é o que eu disse, que a fisioterapia na cirurgia plástica não é estética, ela é reabilitação. Certo. Devido a tudo isso, que ela não é só drenagem, ela não é só aparelhos também,
ela é todo um processo postural da paciente também. É toda uma rotina que ela tem que voltar. Então, a gente tem que impulsionar ela a voltar a essa rotina e não deixar ela muito tempo acamada. Você falou, Larissa, de que existem... O pessoal tenta a academia, mas só o bisturi que vai resolver. Existe também onde a fisioterapia, por exemplo, nos casos de diástase retais, de reto, né? Sim. Onde a fisioterapia abrange também. Agora, ou é exclusiva, muitas vezes, porque tem a orientação de que se você faz uma boa fisioterapia de retos, você restabelece, é possível. A estética hoje, a fisioterapia dermatofuncional, ela engloba toda essa parte de estética, né? A parte para gordura localizada, a parte de celulite, então é tudo isso. O que acontece? Tem algumas diástases que elas não vão conseguir voltar pelo exercício ou então pelos aparelhos, devido do grau. Tem um grau, tem um certo limite. Então, às vezes até abdominais, na academia mesmo, abdominais podem ajudar a piorar a diástase. Então, a fisioterapia usa mais de tratamentos hipopressivos, que é no caso que a gente entra o abdômen para poder ela tentar juntar o reto novamente. Só que tem graus da diástase que não volta. Isso a gente tenta, mas ela é muito difícil. É por isso que há esse aglomerado, na verdade, poderia dizer assim, um grupo, né? Isso, justamente. Pluridisciplinar. Por exemplo, lá na clínica mesmo, a gente tem um grupo multidisciplinar mesmo. Já vem do cirurgião, né? Então, ele faz a cirurgia, ele já passa para mim, que é a fisioterapeuta, e tem a enfermeira, né? Que ela já vai cuidando também dos curativos. Então, a gente faz toda uma equipe que acompanha esse paciente. Psicólogo também? O psicólogo a gente ainda não tem. Mas, assim, a fisioterapia também é importante nisso. Como eu disse, o cuidar, né? Aquela paciente chega muito nervosa, muito abalada, então a gente tem que ter essa percepção da paciente também, para poder ela sair mais tranquila. Então, a gente também tem que ter esse jogo de cintura com a paciente. E do ponto de vista da fisioterapia com a família e com os responsáveis legais, em tempo de orientação da fisioterapia, faz também o acompanhamento domiciliar? Alguns fazem, tem pacientes que pedem, Depende também do grau. Depende do grau. Geralmente lá na clínica a gente pede para elas irem, porque serve até como uma caminhada. Assim, o nosso cirurgião, o Dr. Felipe, ele preza muito pela paciente já voltar, não ficar tão acamada. Então, ele pede que vá na clínica, vá andando devagarzinho. Tem 2 elevadores que você pode ir subindo. Então, assim, caso a paciente não consiga mesmo, aí a gente pode intervir domicílio, né? Mas junto aos parentes que vão, a gente sempre tem as orientações que a gente passa para eles. Então, como ajudar a levantar na cama, como ajudar a colocar embaixo do chuveiro para tomar banho, como colocar a cinta, porque até curso para colocar a malha cirúrgica a gente tem, para poder colocar ela certinha. Se não pode ficar um vinco, ela tem que ficar bem certinha para não machucar a paciente. Então, a gente orienta sempre os pacientes, os acompanhantes também. O que é que recomenda a fisioterapeuta que trabalha nesse lado estético, que antes de procurar um cirurgião ou a fisioterapeuta propriamente dita, que deve orientar para, principalmente as mulheres, em prevenir essas complicações? Então, a gente tem também a drenagem pré-operatória, né? Não é muito falada, mas existe. A gente consegue diminuir as lesões de um pós-operatório. Com a paciente começando umas 3 semanas antes da cirurgia, tirando todas as toxinas do corpo. Então, ela vai desinchar também, vai diminuir os efeitos do pós. Então, a paciente fazendo umas 2 sessões, 3, antes da cirurgia, ela já vai diminuir muito
as lesões do pós-operatório. Então, tudo isso é colocado no momento do pré-operatório. No momento do pré-operatório. Agradecemos a doutora Larissa Eu que agradeço. por estar aqui no nosso programa e a você, telespectador, que esteve conosco, e fiquem certos que na próxima semana nós estaremos aqui outra vez com outros convidados. Doutora Larissa, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.